Bonecas do mal destruídas, mas poderosas demais para desaparecer. Ed e Lorraine Warren acreditavam que tinham selado esses espíritos malignos para sempre. Mas algumas forças sombrias são impossíveis de silenciar. Essas bonecas assombradas não apenas sobreviveram, elas voltaram à vida, trazendo terror e caos por onde passaram. Ei, por favor, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Annabelle. Sem dúvida, Annabelle é a mais famosa de todas as bonecas dessa lista. Com inúmeros artigos, vídeos e até uma franquia de filmes, não é de se surpreender que todos conheçam a essência aterrorizante de Annabelle. Antes de ser trancada atrás de um case protetor no Museu do Oculto de Ed e Lorraine Warren, Annabelle era uma boneca aparentemente inofensiva, da coleção Ragged Ann, que foi dada a Deedra Bernard por sua mãe. No entanto, o comportamento da boneca logo se tornou sinistro. Deedra voltava para casa e encontrava os membros da boneca movidos para posições diferentes, mesmo após ela ter os cruzado deliberadamente. As coisas logo pioraram. Annabelle começou a se mover para outros cômodos, deixando bilhetes estranhos e até aparecendo com manchas de sangue. Após consultar um médium, Deedra descobriu que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, que alegava ter tomado residência na boneca. Tocada pela história, Deedra deu permissão para que o espírito ficasse. Mas os Warren logo revelaram que não se tratava de uma criança inocente. Na verdade, era uma entidade demoníaca usando a boneca para espalhar o caos, deixando um dos amigos de Deedra gravemente ferido. Após um exorcismo aterrorizante, os Warren levaram Annabelle com eles. Mas acidentes estranhos continuaram a acontecer, incluindo a morte de um padre que zombou da boneca. Agora trancada em um case de vidro, Annabelle é um lembrete arrepiante do mal que pode se esconder por trás de objetos aparentemente inocentes. A boneca sombria. A boneca sombria é um dos itens mais assustadores e perigosos no Museu do Oculto de Ed e Lorraine Warren. Ao contrário da infame Annabelle, essa boneca nunca foi feita para parecer inocente. Sua forma retorcida foi criada utilizando ossos humanos e de animais, por meio de rituais ocultos sombrios. Acredita-se que a boneca tem a capacidade de se projetar nos sonhos daqueles que ousassem sequer olhar uma foto dela. Desculpe, mas as fotos que você viu agora não são comuns. Essas visões eram tão horríveis que podiam causar ataques cardíacos ou deixar as vítimas com medo de dormir novamente. A boneca foi até ligada a várias mortes misteriosas, e alguns que encontraram acordaram com arranhões em seus corpos. Embora os Warren tenham conseguido contê-la, a boneca continua sendo perigosa demais para ser destruída. Disse que qualquer tentativa de destruí-la liberaria os espíritos malignos ligados à sua criação, razão pela qual ela permanece trancada, esperando, no Museu dos Warren. Um verdadeiro relicário do mal, a boneca sombria nos lembra que algumas maldições são melhor deixadas intocadas. O ídolo satânico. Em Connecticut, uma estranha e misteriosa boneca permaneceu abandonada, esperando ser descoberta. Um homem que caminhava pela floresta foi o primeiro a encontrá-la e descreveu uma sensação esmagadora de fraqueza e terror, como se a boneca estivesse drenando sua energia. Após fugir da figura perturbadora, ele encontrou um velho homem com um manto negro, que o guiou para fora da floresta. Embora a origem da boneca permaneça um mistério, Lorraine Warren a declarou como um dos objetos paranormais mais aterrorizantes que ela já havia encontrado, o que, para ela, dizia muito. Após levá-la para o seu Museu do Oculto, Lorraine vivenciou fenômenos aterradores, incluindo levitação e quedas em um estado catatônico por dias. A boneca, com sua figura magra e chifrada, pode não parecer assustadora à primeira vista, mas sua conexão com rituais sombrios a torna um artefato poderoso e perigoso. As bonecas sem orelhas. Conhecidas como bonecas voodoo ou bonecas de bruxa, essas duas figuras macabras eram temidas por sua capacidade de atacar os mais fracos e causar doenças em suas vítimas, chegando até mesmo à morte. Uma das bonecas tinha um laço no pescoço, enquanto a outra, com seus olhos penetrantes, parecia olhar diretamente para a alma. Uma colecionadora de bonecas trouxe essas bonecas amaldiçoadas para sua casa sem saber, e logo após, a saúde de seu filho começou a se deteriorar misteriosamente.
Apesar de trancar as bonecas, elas continuaram a causar estragos, piorando a condição do filho, sem explicação médica. Desesperada, a colecionadora entrou em contato com Ed e Lorraine Warren, que imediatamente perceberam a força maligna por trás das bonecas e as removeram. Após isso, a saúde do filho melhorou. As bonecas foram colocadas no Museu do Oculto dos Warren para segurança, mas uma noite, após um comandante aposentado da Marinha quebrar a proteção do museu ao tocar nas bonecas, elas reapareceram em um círculo no porão dos Warren. Naquela mesma noite, o comandante sofreu um acidente terrível, afirmando que as bonecas haviam rido dele enquanto observavam das sombras. O brinquedo de dinossauro O Diabo Me Fez Fazer. Este artefato particularmente intrigante e macabro está abrigado no Museu do Oculto dos Warren e tem uma história arrepiante ligada a um dos casos legais mais incomuns da história americana. Em 1980, David Glatzel se tornou o centro de uma alegada possessão demoníaca, que se intensificou dramaticamente quando o namorado de sua irmã mais velha, Arne Cheyenne Johnson, supostamente aceitou o desafio do demônio de deixar David em paz e possuí-lo em vez disso. A situação culminou em 1981, quando Johnson feriu fatalmente Alan Bono, alegando que o ato foi cometido sob a influência demoníaca. Este caso marcou a primeira vez na história dos Estados Unidos em que um réu usou a possessão demoníaca como defesa legal. Os Warren, profundamente envolvidos no caso, passaram um tempo com Johnson e sua família, apoiando a ideia de que uma força demoníaca estava realmente em jogo. No entanto, apesar dos esforços deles, o tribunal rejeitou a defesa de possessão demoníaca, o que é razoável, dado que Johnson matou alguém, o que resultou na condenação de Johnson e em uma sentença de 5 anos de prisão. O julgamento e suas alegações sobrenaturais mais tarde foram dramatizados no filme The Conjuring, O Diabo Me Fez Fazer. Então, por que estou explicando tudo isso? Bem, voltando ao brinquedo de dinossauro amaldiçoado, entre os eventos estranhos relatados durante a possessão estava o comportamento bizarro do brinquedo de dinossauro de David Glatzel, que supostamente levitou e avisou ominosamente a família: "Vocês todos vão morrer." Esse brinquedo inquietante agora está em exibição no museu, guardado em um recipiente aberto cercado por contas de rosário e outros itens protetores, refletindo a crença dos Warren em sua conexão com as forças sombrias envolvidas no caso. Gertrude. Gertrude é uma das bonecas menos conhecidas, mas igualmente sinistras, na coleção amaldiçoada de Ed e Lorraine Warren. Embora ela não tenha a mesma fama que Annabelle, a história sombria de Gertrude não é menos aterrorizante. Sentada silenciosamente no museu, sua aparência inocente esconde a energia maligna ligada a ela. De acordo com aqueles que conhecem sua história, Gertrude tem uma maneira de desconcertar os visitantes. Relatos de calafrios, sussurros no ar e sombras estranhas foram feitos perto de sua exibição. Alguns afirmam que seus olhos parecem seguir você à medida que se move, enquanto outros têm experimentado pesadelos após se aproximar dela. Como muitos dos objetos amaldiçoados que os Warren coletaram, Gertrude é mantida sob cuidadosa proteção para evitar que sua influência sinistra escape. Mr. Fritz. Sendo sincero, essa boneca não está no Museu Ocultista de Warren e, pelo que parece, não foi investigada por Ed e Lorraine Warren. No entanto, as fotos dessa boneca sempre me deixaram inquieto desde que as vi pela primeira vez, e eu simplesmente tinha que falar sobre ela nesta lista. Mr. Fritz é uma boneca ventríloco amaldiçoada que encontrou seu lugar final na coleção privada do artista alternativo Michael Diamond. Embora não esteja associada diretamente aos Warren, Mr. Fritz compartilha a mesma reputação assustadora de alguns dos objetos amaldiçoados mais infames descobertos. Ela foi encontrada em um brechó em Myrtle Beach e, desde a Segunda Guerra Mundial, sua presença perturbadora assombrou todos os donos. Originalmente criada pelo prisioneiro Billy Buffy para entreter seus colegas capturados em campos de prisioneiros alemães, Mr. Fritz foi feita de jornal e amido de batata, um exemplo da engenhosidade dos prisioneiros em tempos difíceis. Billy e Mr. Fritz elevaram o moral dos prisioneiros, até conseguindo divertir até alguns dos guardas. No entanto, a história de Mr. Fritz tomou um rumo sombrio quando Billy foi tragicamente executado, pouco antes da libertação do campo. Após a guerra, Mr. Fritz foi levado para os Estados Unidos como um relicário do legado de Billy, mas como ele acabou em um antiquário dos Estados Unidos permanece um mistério.
Quando foi levado ao Reino Unido por um negociante de memorabilia da Segunda Guerra Mundial, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. O case da boneca se abria misteriosamente, seus olhos e boca mudavam de posição, e eventualmente foi banida para um galpão após assustar as pessoas com risadas fantasmas. Quando Michael Diamond assumiu a posse da boneca, as ocorrências estranhas continuaram, levando-o a filmar o momento em que o case de Mr. Fritz se abria sozinho. Embora seu rosto esteja descascando e seu corpo seja basicamente uma cabeça montada, a influência de Mr. Fritz ainda está muito viva. Agora, trancada na sala de curiosidades de Diamond, junto com outros artefatos bizarros, a reputação amaldiçoada da boneca continua a perdurar. As bonecas de fertilidade africanas. As bonecas de fertilidade africanas, agora armazenadas no Museu Ocultista de Ed e Lorraine Warren, estão envoltas em uma história perturbadora de magia negra. Essas bonecas foram, originalmente, posse de um poderoso curandeiro africano que, por meio de rituais sombrios, as imbuía de energias místicas. Em várias regiões da África, a magia negra é uma prática profundamente enraizada, e dizia-se que esse curandeiro possuía uma coleção de bonecas com energias poderosas. Através desses rituais, essas bonecas foram criadas com o intuito de tanto prejudicar quanto curar. Elas eram usadas pelo curandeiro para manipular o destino das pessoas. Segundo a lenda, as bonecas poderiam trazer vida ou morte, ajudar aqueles que buscavam ajuda ou, em casos mais sinistros, serem usadas como ferramentas de destruição. As bonecas acreditava-se que podiam amaldiçoar seus alvos, levando-os a doenças, sofrimento e até a morte. Embora às vezes fossem utilizadas em rituais de fertilidade, trazendo bênçãos de parto, elas também carregavam um lado sombrio, representando a natureza dual da própria magia. Acreditando que essas bonecas estavam ligadas às práticas de magia negra, os Warren as removeram para evitar mais danos. Agora trancadas no museu, as bonecas de fertilidade servem como um lembrete assustador de como forças espirituais perigosas podem ser canalizadas através de objetos aparentemente inocentes. A boneca fantasma. A boneca fantasma é um artefato arrepiante de um caso onde uma família foi assombrada por uma entidade invisível ligada à boneca. A família relatou ocorrências estranhas e aterrorizantes, como sussurros no escuro, pontos frios inexplicáveis e a visão sobrenatural da boneca se movendo sozinha. Essas perturbações escalonaram até que a família se sentisse verdadeiramente atormentada por uma força malévola ligada à boneca. Ed e Lorraine Warren investigaram o caso e rapidamente concluíram que a boneca estava agindo como um recipiente para um espírito, amplificando a atividade poltergeist na casa. Após remover a boneca fantasma da residência e armazená-la em seu museu ocultista, os distúrbios cessaram imediatamente. Agora parte da coleção notória de Warren, a boneca serve como um lembrete de que até mesmo brinquedos aparentemente inocentes podem abrigar energias perigosas e de outro mundo. Trancada de forma segura, a boneca fantasma não atormenta mais a família, mas sua presença no museu ainda perturba os visitantes que ousam se aproximar. A companheira da boneca sombra. Embora a boneca sombra seja notória por sua presença arrepiante e por sua habilidade de assombrar os sonhos das pessoas, há relatos de uma outra boneca, menos conhecida, que a acompanhava, frequentemente chamada de O Companheira. A segunda boneca, também ligada a práticas ocultistas sombrias, era acreditada por muitos como uma forma de potencializar os já aterrorizantes poderes da boneca sombra. Embora não seja tão amplamente reconhecida, a boneca companheira era dita ser igualmente malévola, causando não apenas pesadelos, mas também dano físico àqueles que a encontravam. Pessoas relatavam acordar com arranhões e hematomas inexplicáveis, como se a energia sombria da boneca se manifestasse de maneira mais direta e violenta. Juntas, as duas bonecas formavam uma combinação potente e perigosa, amplificando os poderes amaldiçoados de cada uma. Embora a boneca sombra seja mais discutida, a existência de sua parceira sinistra acrescenta uma camada ainda mais sombria à já assustadora história. Se tiver interesse em mais histórias ou detalhes sobre o tema, posso ajudar com mais informações.